Muito bem, Bruno, é um prazer ter-te aqui. Obrigado. O gosto é todo meu. Também é meu. Portanto, só para fazer aqui um pequeno disclaimer antes de começarmos, eu já tive aqui o André Ventura, esse programa já saiu, e agora eu sempre disse que estava aberto a receber todos os líderes dos partidos portugueses, sejam grandes, sejam pequenos. Portanto, a partir de agora até as eleições nós vamos lançar esses podcasts. O objetivo é conhecer os candidatos, saber um bocado as suas ideias, porque neste formato tem um bocadinho mais de tempo do que aqueles 5 minutos da televisão, não é? Exatamente. Que é muito, muito curto. Portanto, o meu disclaimer é simples. O pessoal agora associa-me ao Chega. Ontem disseram que eu era judeu. Portanto, ou seja, eu sou tudo e não sou nada. Portanto, a minha visão política não tem interesse em Portugal, não voto em Portugal, os portugueses que escolham o que quiserem. A minha ideia é realmente estimular o contraditório, a comunicação, a democracia, vamos chamar assim. Portanto, vamos conhecer o que é o Bruno e o que é a Alternativa Democrática Nacional, ADN. Ótimo, vamos em frente. É um nome comercial, eu gosto, ADN. É. Vocês tinham um nome que se confundia com outro partido, foi uma das razões para mudar, não foi? Foi uma das razões, confundia-se com, era o PDR. Exato. E confundia-se com o PNR. Exato. Para além de que, quando eu fui convidado para integrar o partido, pelo Marinho Pinto, eu disse logo que só aceitaria se houvessem grandes mudanças estruturais. Uhum. Ele depois convidou-me a concorrer à presidência. Uhum. Eu apresentei o projeto, portanto foi um projeto pré-votado em que eu venci. Exato. E depois tivemos o tempo para criar os estatutos novos e mudar radicalmente. Ou seja, é um partido novo. É um partido novo. Podes ficar um bocadinho o micro mais? Podes Claro. ficar 1 centímetro, já está bom. Vamos conhecer só um bocadinho mais de ti, que eu acho que é interessante conhecer quem são as pessoas. É interessante, sem dúvida. O Bruno tem 48 anos e nasceu em Lisboa, tem 2 filhos, com 9 e 7 anos. O Bruno e a Sara. O Bruno e a Sara. Começou a trabalhar com 16 anos, mas nunca deixou de estudar. Não é? Onde é que estudaste agora? Portanto, comecei por acaso numa escola privada, que era o Colégio João 21, com muito esforço dos meus pais. São pessoas de origens muito humildes. Depois não foi possível continuar os estudos e fui para a escola pública. Estive na Manuel da Maia, na escola secundária José Fadóbitos, que na altura eram 2 escolas com uma fama não muito agradável, até fama perigosa. Estavam circundadas por bairros sociais. Na altura não eram sociais, chamava-se outra coisa. Os bairros sociais apareceram se calhar mais tarde um bocadinho, sim, foi? Sim. Depois do João Soares entrar na Câmara de Lisboa, começaram a haver esses bairros sociais. Ok. Ali era mais quase guetos. Era o Casal Ventoso, depois baixou para a Avenida de Ceuta, etc. Onde havia muitas barracas, etc. E os teus pais o que é que faziam? O meu pai era vigilante, já está reformado, e a minha mãe trabalhava num cinema, na bilheteira do cinema, onde também reformada, onde trabalhou toda a vida. Depois fui para a faculdade, onde formei-me em Direito, ainda exerci, Eu acho interessante essa questão do direito. Nós aqui podemos fazer um intervalo só porque tu deixaste o direito. Por que razão? Porque escreveu aqui, eu achei engraçado. Porque tenho uma opinião acerca do direito completamente diferente e tive-a sempre durante a faculdade e fui atacado pelos professores. A pessoa que mais me acarinhou foi o meu patrono, que tendo uma posição também divergente da minha, achava que eu tinha muito coração e, portanto, protegeu-me sempre. Eu abomino as ideias de que todas as pessoas merecem um advogado. E porquê? O direito, na minha ótica, deveria proteger as pessoas dos abusos cometidos por qualquer pessoa. E para isso temos um juiz. E o juiz é que deveria supervisionar isso tudo. Os advogados muitas vezes servem para retirar criminosos das prisões. E tu, para venceres no direito, tens que te vender aos criminosos. Não há nenhum advogado que não se tenha vendido aos criminosos. Quer dizer, tu eu recusei-me. podes defender os inocentes.
não dão dinheiro. Deve haver inocentes que dão dinheiro, certamente. Não de uma forma reiterada, constante, que possas depois pagar as tuas contas e teres uma vida boa. Eu acho que não. Eu, por exemplo, eu sou capaz de ser muito litigante e gosto de defender os meus direitos e estou disposto a gastar muito dinheiro para defender e promover a justiça. Mas vai escolher um advogado que no início já se vendeu aos criminosos. Talvez não. Eu, por exemplo, eu tenho uma experiência, já falei com alguns, conheço pessoalmente, até amizades e tudo, e repara, as pessoas disseram-me justamente isso, que a sua maior impressão, quando forem, por exemplo, eram jovens, e então tens que fazer trabalho, sei lá, eu não sei muito bem como é que funciona esta cena dos advogados. Preciosas, ou que vais a defender alguém que não tem direito, que não consegue pagar um advogado, então calha-te criminosos. E as pessoas, essa pessoa diz uma coisa muito engraçada, que ela diz: Miguel, ele chegou ao meu ouvido e disse assim, tipo, qualquer coisa do tipo, agora já não sei exatamente, mas eu usei luvas. Ou seja, era para roubar qualquer cena. Ou seja, eu usei luvas e disse que isso o perturbou profundamente e nunca mais quis, digamos... Mas deixa-me explicar. Olha, vou dar o exemplo prático. Ou seja, é uma sensação traumatizante. Sim, quando tu tens que defender realmente um criminoso, não é? Mas a minha cena é... Será que as pessoas não têm direito à defesa? Ou seja, percebes o que eu quero dizer? As pessoas têm direito à defesa. Não é isso que eu estou contra. Okay. O que eu estou contra é... Porque senão podem ir inocentes também para a prisão. É evidente. O que eu estou contra é... Os advogados, quando são bons, conseguem retirar qualquer pessoa... Em Portugal? E lá fora também, muitas vezes... muito mais difíceis. Mas cá em Portugal, sem dúvida alguma. Também acho que sim. Eu, as minhas primeiras 3 oficiosas que recusei, portanto está documentado, era para defender traficantes de droga. E eu recusei. Pedi escusa ao juiz, aleguei uma situação privada, acabou. É evidente que os advogados muitas vezes, eu não estou a falar da classe inteira, mas muitas vezes, até para pagar as suas próprias... Para pagar as suas despesas de casa, etc., vão defender criminosos que eu considero que essa defesa extrapola o que deveria ser, que é, quando tu utilizas os teus argumentos e os teus conhecimentos técnicos para salvar da prisão ou tirar da prisão alguém que cometeu um crime, mas que é devido aos teus conhecimentos técnicos, que aquela pessoa vai ter uma redução de pena ou vai sair da prisão. Ou seja, usas a ganhar na secretaria. Exatamente. Mas eu percebo, mas isso não tem, acho que isso não é necessariamente um problema dos advogados, eu acho que é um problema do direito que foi construído, não é? Ou seja, o direito e as leis que se constroem e os direitos que dás às pessoas para se defenderem têm sempre um impacto. Por exemplo, eu conheço muito bem, por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um sítio que é muito provável que haja muitos inocentes na cadeia. Sim. Mas são muito radicais. Ou seja, fazem muito mais a justiça do que aqui. Também há muitos mais criminosos na cadeia. Mas o sistema anglo-saxónico é muito diferente. Eu considero melhor do que o nosso. Achas mais interessante? Acho muito mais. Mas, por exemplo, aqui é quase, acho que é um inocente ir para a cadeia é quase impossível em Portugal. Acho eu. Ou seja, só se mesmo, é uma coisa muito incomum. Eu acho que há muitos culpados fora da cadeia. Sim. E por isso, então estás-me a dar razão. Se existem culpados fora da cadeia é porque alguém utilizou os seus conhecimentos técnicos. Mas faz parte, ou seja, tu dizes é que todos os advogados se achas que uma pessoa realmente é culpada, deviam... Diz coisa. E o juiz depois que decide isso. O sistema deveria mudar o sistema penal. Mas o pessoal não tem que ter advogado. Eu considero. Porque senão até podes ser penalizado de forma exagerada. Não. Por isso é que eu estou a dizer que deve existir, como é o direito anglo-saxónico. Tu não tens o Ministério Público como é aqui, tens um defensor do Ministério Público. O Ministério Público ou o próprio juiz faria o escrutínio se a pessoa estaria a ser bem defendida ou as leis estivessem a ser cumpridas na defesa daquela pessoa, na defesa do estrito respeito pela norma jurídica. E não da secretaria, não é? Exatamente, porque, por exemplo, nós temos uma lei em Portugal que determina que uma prova obtida ilegalmente, e ilegalmente é só rir, não pode ser usada em tribunal. Se bem que a jurisprudência agora já alargou esse conceito, mas, por exemplo, no caso do Rui
do Rui Pinto, existem provas, as pessoas ou confessaram ou tudo mais, mas não se pode utilizar. Isto é ridículo. Portanto, filmaram-te a matar, ou filmaram-te a violar, ou filmaram-te a traficar droga, mas foi obtido de uma forma ilegal, não podes ser preso. Mas isto é justiça? Isto não é justiça. Pois, mas por outro lado também podem acontecer outro tipo de coisas, não é? Não pode. Que eu posso usar artimanhas para arranjar informação que pode estar descontextualizada, ou seja, não está dentro de um contexto específico. Pode ser, e agora com a AI então vai dar para fazer tudo, não é? Apesar de ainda ser possível decifrar se é realmente produzido ou não. Os problemas já existem desde as gravações em cassete. Isso. Aliás, hoje em dia já se está a voltar à prova em cassete, porque é aquela que é mais difícil de falsificar. Mas isso são problemas decorrentes não do direito, mas sim da tecnologia. Exato. Agora, eu saber que uma pessoa matou, violou ou traficou droga e não o poder colocar na cadeia por causa da secretaria, de um problema da secretaria, isso ficar inválido. Já que estamos a falar aqui da justiça, eu vi que vocês falam na justiça no vosso programa, não é? Correto. Vi também que nos vossos estatutos também falam, não é? E uma curiosidade que eu tenho, o que é que achas desta forma agora de proceder do Ministério Público, onde as pessoas vão para a cadeia 20 dias e depois chega um juiz e diz que nem existe nada que seja digno de ser visto como uma acusação, e as pessoas ficam... Eu, por exemplo, há uma coisa que eu sinto em Portugal, sinto que a justiça não funciona. Correto. E então já se virou para o julgamento público. Ou seja, o julgamento não acontece nos tribunais, acontece na CMTV, não é? E acontece publicamente, e é como se... E até eu fico assim um bocado assustado. Tu que tens formação nesta área e que também tiveste estes debates éticos, o que é que achas sobre esta situação? É assim... É desespero do sistema não funcionar e começa-se a usar qualquer ferramenta que haja para, digamos, fazer julgamento, para produzir algum tipo de justiça, não é? Relativamente ao caso específico, é abominável, independentemente das pessoas serem culpadas ou não, do Ministério Público utilizar um subterfúgio legal e manter as pessoas 21 dias na cadeia e depois, ou por erro de um juiz, ou por má decisão, ou ele até pode ter decidido bem, não sei, eu não vi o processo, portanto eu estou agora aqui a fantasiar. Eu também não vi, isto é só tudo por alto, não é? Mas colocando do outro lado, portanto, houve um erro do juiz, por exemplo, ou até foi ameaçado, por exemplo. E a seguir vem com uma decisão que coloca toda a gente como é que é possível, ao fim de 21 dias de prisão, ou seja, as investigações começaram em setembro de 2023, foram cerca de 300 homens, 100 para a Madeira e 200 por todo o país, da Polícia Judiciária e da PSP a fazerem... os levantamentos e os mandatos, etc. E depois disto tudo, a montanha pariu um rato e as pessoas são mandadas para casa. É assim, a mim custa-me a acreditar que o Ministério Público, com a investigação que fez, não encontrou indícios. Nós estamos a falar de indícios. E custa-me a acreditar que um juiz, depois de receber, que é o que eu vejo nas paradongas dos jornais, receber a informação de que até envelopes de 600 mil euros em dinheiro foram encontrados, quer dizer, isso não é um indício? O que eu questiono é esta divergência que existe tão grande, não é? Não, a divergência ainda bem que existe. Não, o que eu digo é, então, por um lado, mantenho pessoas presas e não sei o que mais, gasta este dinheiro todo. Por outro, o juiz avalia a informação, porque parece, eu não li, mas quem me comentou isto deu uma vista de olhos, também não deve ter sido profunda, estou aqui a conjecturar também, mas o diferencial é de, não, isto vai tudo para a cadeia, para o nem existe um indício, ou seja, que é uma vergonha. É. Ou seja, agora não sabemos para quem é que é a vergonha. Não sabemos, mas repare, mas o que tem sido a vergonha é sempre ao mesmo lado. Sabes o que eu quero dizer? Ou seja... especifica... O que eu quero dizer é... o que eu sinto é que existe muito circo, existe as pessoas vão para a cadeia, as pessoas são filmadas a andar algemadas,
de propósito, coisas que eu já vi acontecer até aqui na cidade de Barcelos, a passar em praça pública como se fosse uma espécie de desfile, estás a perceber? E depois, quando se vai ver as coisas, afinal não era nada. Mas isso é inadmissível. Por isso é que eu digo, independentemente deles serem culpados ou não, é inadmissível que alguém passe 21 dias na cadeia sem uma prova forte. Para o juiz dizer que não há indícios, eu não vou fazer mais comentários sobre isso, mas vamos ter que saber mais à frente. Não é admissível que uma pessoa passe 21 dias na cadeia por essa humilhação toda pública e de fase da vida familiar, da vida privada e tudo o que vai acontecer agora do futuro, que se tenha interferido com eleições e tudo e com o governo da Madeira. Isso. E o ADN até foi dos primeiros a dizer que deveria haver eleições antecipadas e mantemos a nossa posição, porque não é por causa do que um juiz veio dizer contra o Ministério Público que mudamos a nossa posição, mas lá está, o direito em Portugal não presta, tem que se adaptar à realidade do século XXI, já devia ter mudado muita coisa, mas isto é que é um problema. Porquê é que isso acontece, Miguel? Porque nós temos uma magistratura que se consideram deuses. Um juiz ou um procurador consideram-se deuses neste país. Não podem ser tocados. Nós temos casos até de juízes quando são mandados parar pela polícia em autoestradas e mostram a identificação e se você disser alguma coisa ainda é preso. Temos casos desses que foram bem divulgados. E por se considerarem deuses é que acontecem estas coisas. Porque depois não respeitam nada. Nem ninguém. E garanto que eu tenho muitos amigos juízes, quer dizer, fiz cursos até com bastantes, e se eles estiverem a ouvir, eles sabem que eu sempre pensei assim, portanto não mudei uma vírgula do meu pensamento, mas é a verdade. E que solução, solução é que nós apresentamos? É acabar com a impunidade que a magistratura tem em Portugal. Por exemplo, nós temos no nosso programa um juiz que tenha uma percentagem elevada de casos perdidos na relação. Um procurador que também tenha N processos que caducam. Essas pessoas ou têm que ser demitidas... não lhes acontece nada. Não lhes acontece nada. A única coisa que acontece, podem não subir de... Podem não ser promovidos. Logo no espaço em que deveriam ser promovidos, mas é uma palmadinha na mão. Não, nós temos que ser mais rigorosos. Porque se eles estão lá, do alto da magistratura, a mandar toda a gente para a cadeia, às vezes por coisas até insignificantes, e quando eu digo insignificantes, são delitos menores e não crimes. Olha, por exemplo, já que estamos a falar em casos mediáticos, também estava a ver ontem a mulher do Fernando Madureira, porque colocou umas mensagens, salvo erro, e agora está em perigo de ir para a cadeia, porque respeitou a ordem do juiz. São coisas ridículas, tal como houve já uma senhora em Portugal, por ter comentado a sentença do juiz, foi para a cadeia durante 3 anos. 3 anos? Achas isso? Sim, 3 anos, achas isso normal? Comentado como? Eu não me recordo do processo. Ela comentou, na opinião do juiz, denegrindo a sua imagem, foi um atentado à sua dignidade e honra. Cadeia 3 anos. Eu não acho isso normal. Tens violadores que apanham menos. Quer dizer, os violadores deviam de ficar 20 anos na cadeia no mínimo. Isso realmente tem uma série, visto desse prisma... Há uma desproporcionalidade no direito em Portugal gritante. E depois em casos onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. E é o que acontece. Nós devíamos mudar tudo estruturalmente, cima a baixo, leis, processo penal, tudo, porque já não é bom para o povo português esta justiça. Mas eu acho que nós, dia 10 de março, temos uma oportunidade imensa de manter tudo igual. Assim, vai ser incrível. Vai ser no dia 10 de março que mantemos tudo igual. Se as pessoas votarem no teu ADN, não, tudo muda. Agora, efetivamente, principalmente os abstencionistas, mas não é fácil, são os maiores culpados. Eu acho que não é fácil mudar, porque pronto, o sistema já está um bocado autoalimenta-se, não é? E há um síndrome de Estocolmo dos portugueses. Gostam de quem lhes bate. Sim, mas também são alimentados por quem lhes bate, também recebem comida, também recebem, percebes? Ou seja,
acaba por ser um sistema socialista, tem uma tendência a ficar e sendo capturado. Acho que é normal, tem acontecido em todas as sociedades desse tipo, não é? Quando tens 35% da população a trabalhar na função pública, é evidente que esses 35% não querem perder as supostas regalias que têm. Os reformados e tudo é normal, não é? Os reformados são quem deveria mais mudar tudo isto. Porque, pelo menos com o ADN não irão perder os direitos que têm. Sim, eu vejo todos os partidos a estimular e a tentar chamar os reformados com políticas acho que são até difíceis de aplicar, como grandes aumentos das pensões e tudo, porque são muitos, não é? São muitos pensionistas. Mas acho que é um sítio bom para ir buscar votos, não há dúvidas. Mas vamos continuar. Em 99 começaste a trabalhar na companhia aérea Azores Airlines, que é, tu foste do direito para... Não. Ah, não? Eu só acabei o curso em 2006. Então primeiro foste para a aviação. Eu comecei a trabalhar com 16 anos, trabalhei em números locais. Ok, exato. Em 1999, aterrei no local onde estou. Ou seja, tu foste fazer o curso de 2004, licenciou-se em Direito, na Universidade Moderna de Lisboa, exerceste durante 6 anos e por causa do que já falámos, voltaste então a... Não, eu estava a trabalhar e a exercer ao mesmo tempo. Fazias as duas coisas ao mesmo tempo. Ok. Tinha tempo disponível para isso. Ok. E hoje ainda estás lá? Ainda estou lá. 25 anos de trabalho. Nos Açores? Vives nos Açores? Não, em Lisboa. Vivo em Lisboa. Porque esta companhia faz... É açoriana. Mas faz muitas viagens de Lisboa aos Açores, suponho, não é? Mas estou baseado em Lisboa. Ok. Também tenho uma empresa de consultadoria e agora estou na presidência do partido ADN e, portanto, é mais uma prova. Eu sou daqueles que não precisa mesmo da política. Aliás, só me estraga a vida. A política normalmente, se não for profissionalizante, é assim. Mas repara, tu nunca foste militante de qualquer partido. Não. E ajudei partidos da esquerda à direita por causa das causas que em determinado momento defenderam. Exato. Mas, por exemplo, porque é que aterras... Esta cena da airline está fixe, não dá? Porque é que aterras no ADN, tipo... Percebes o que eu quero dizer? Sim, foi no PDR. Primeiro aterraste no PDR, então, e depois é que foste convidado. Não. O PDR, eu depois tornei-me presidente do PDR. Para proceder essa mudança. Mas porquê é que aterraste então no PDR? Em 1999 eu fui convidado para mediar a discussão entre os motoristas de matérias pesadas e as petrolíferas, não é petrolíferas, mas empresas de matérias-primas e coisas assim. Fazem o transporte dessas matérias e o governo. Porque tinha sido sindicalista durante 15 anos, diretor de um sindicato. Que sindicato que é? Do pessoal da aviação civil. Ok. Já tinha participado em algumas situações de mediação e acharam que era a pessoa indicada para resolver o grande problema que houve em Portugal nesse ano, porque parou tudo. Foi aquela coisa que dava na televisão na Ponte 25 de Abril? Não, isso é muito mais antigo. É muito mais antigo. Então já não me lembro então. Isto aqui foi uma situação que esteve na iminência de parar os transportes todos em Portugal, de não haver gasolina, etc. E fui lá, consegui ajudar, o problema resolveu-se e o Marinho Pinto convidou-me para ser candidato nas eleições de 2019. E eu disse-lhe, eu aceito se tiver total liberdade de dizer aquilo que eu quero exprimir-me aos portugueses. Ele disse sim, tens total liberdade. Entretanto, entrei no partido, as pessoas gostaram de mim, ele convenceu-me depois a substituí-lo, a candidatar-me à presidência, e foi aí que eu disse, eu aceito, mas isto tem que ter uma volta enorme, até porque o partido era Partido Democrático Republicano, e eu não sou um republicano assumido, portanto não faria sentido também. Eu acredito que em cada momento da Constituição, lá está, para não se criar vícios, as pessoas poderiam decidir se querem a República ou a monarquia. Exato, porque eu quero ser rei de Portugal. Não tens hipótese. Não dá para mudar para a monarquia. Qual é a tua linhagem? Eu sou o início da linhagem. Mike Billions, o guru. Não é? Todas as linhagens começam por alguém, não é? Que é normalmente quem funda o país. Não, fundar o país não. Por exemplo, tu tiveste várias linhagens em Portugal. Correto. Não é?
Eu quero criar uma nova, porque a outra já não presta. Vê-se o declínio desde o século XVI, mais ou menos. Sim. Ou seja, Portugal, não é? O que é Portugal agora? Comparar com o que era. A outra liagem está seca, secou. Agora é preciso uma nova árvore. Vamos eleger o guru Mike Williams como rei. Calma, mas as pessoas é que têm o direito de escolher. É bom escolher. É bom escolher. Não é? Se repara, porque a monarquia, se tu pensares no século XIII em Portugal, não era absolutista. Ou seja, a monarquia que foi instalada e a forma como ela foi instalada era uma espécie de aristocracia. Sim. Que se o filho do rei não servisse, escolhia-se outro rei, não é? Que é o que tu estás a dizer, as pessoas escolherem. Sim. Mas eu acho que a monarquia... já nem há monarquias absolutistas. Não, claro que não há nenhuma neste momento. Provavelmente... não existe nos países árabes, ainda existe. Sim. Mas provavelmente poupávamos muito mais dinheiro. Nem é questão de dinheiro, é questão de interesse. Eu acho que, repara, eu não acho que... Se nós já temos um governo, não é? Que é eleito, não sei o que mais... Nós tinha muita mais lógica ter alguém desinteressado a garantir que tudo era bem gerido. E quando nós temos os próprios partidos a nomear pessoas para serem eleitas, nós não temos pessoas desinteressadas. Mas até te digo mais, nós no ADN, o nosso candidato por Leiria é o candidato ao trono de Portugal, que é o Nuno Barroso. Não concordo. O guru é que devia ser o guru. Vamos continuar. Portanto, diz uma coisa que eu acho que é interessante, que é, tu achas que os partidos estão mais centrados na sua sobrevivência, ou seja, estão mais interessados em manterem-se em cima do cavalo do que em resolver um sistema, o problema de Portugal. É normal, acontece em todo lado, não é? Mas não devia acontecer. Pois, mas a realidade é que acontece, porque a forma como os partidos são organizados acaba por ser uma coisa desse tipo. Eles são profissionalizados, as pessoas, reparem, muitos ordenados, muitos interesses, muito dinheiro, não é? E por isso é que o ADN também tem uma proposta inovadora, que é o contrato eleitoral. Que é... Isso, eu vi essa proposta, achei interessante. Podes falar sobre ela? Sim, é muito simples. O partido político ou o deputado que não cumprir o que está no programa eleitoral que defendeu durante a campanha, depois não cumpre quando é eleito, o partido perde a subvenção, portanto vamos atacar onde dói mais, que é o dinheirinho, e o deputado é demitido das suas funções. E, por exemplo, às vezes é preciso flexibilidade para mudar as coisas, porque não funciona, porque mudou. Não, mas espera aí, eu não posso ter uma pessoa que, por exemplo, é a favor do aborto e depois vai ser contra o aborto, ou é contra a eutanásia e vai ser a favor da eutanásia. Nessas coisas, portanto, éticas é mais difícil alterar. Se acha que é difícil determinada situação ser aplicada, então não coloca no programa eleitoral. Proposta. Sim, tem lógica. Temos que ser sérios. Ou tens um rei que diz, não cumpriste, vais com os porcos. Pronto. Birão. Vamos lá então. Assume que não és um político profissional, já falámos sobre isto, já falámos sobre a questão da justiça e há aqui uma questão interessante que é normalmente a pessoa até usa a palavra fraud-me em vez de por causa do algoritmo. Eu diria assim, vocês estiveram envolvidos nesta questão quando foi as questões da pandemia e estes problemas e que tu até te recusaste a participar no debate porque tinhas que fazer um teste. Correto. E não quiseste e tinha que ser por videoconferência, não é? Estás a falar daquele teste que se metêssemos em Coca-Cola dava positivo? Eu estava a falar justamente desse teste que curiosamente não foi aprovado pela FDA. Que é uma coisa muito engraçada. Ou seja, nós andámos feito ursos a fazer, eu fiz aquilo pai 10 vezes ou 20, é fazer feito ursos aquilo e passado, quando acaba o problema todo, vem o relatório da FDA a dizer, não aprovamos isto porque tem muitas falhas. Ou seja, é um bocado fazer figura de urso, mas ok. Mas também estás a falar da situação que hoje em dia está a provocar um aumento de mortalidade excessiva em todos os países, exceto um, que foi acusado de não cumprir as diretivas científicas, que é a Suécia, que é o único que não tem excesso de mortalidade. Eu acho Portanto, que todos temos. Mas é fácil perceber porque é que temos excesso de mortalidade, não é? Ou seja, o próprio sistema parou. Por exemplo, e os outros países também parou? Não, na Suécia não parou, não é? Suécia foi um país que foi particular. Miguel, isso é uma desculpa lá esfarrapada. Qual desculpa? A Suécia agora, quer dizer, na altura... Toda a gente criticou. Mas eu acho que foi o procedimento correto, na minha opinião, na altura. Claro que foi. Aliás, até devia ter ido mais além.
Mas foi o procedimento hoje nota-se que os resultados são melhores do que... Muito melhores do que... Tu em Portugal agora já é normal, qualquer criança adolescente morre de miocardite. Mas será que não é por estarmos mais atentos, percebes o que eu quero dizer? Eu não olhei para a informação de forma objetiva. Vai ver as estatísticas. Eu sou sincero, eu nem quero olhar. Porque assim, é um daqueles problemas que... Para que serve olhar? Mas vale esquecer. Não, porque temos que aprender com os erros do passado. Isso temos que aprender. Temos que aprender com as mentiras que foram ditas, com as humilhações que as pessoas que defendiam uma ciência, ou seja, nós devemos sempre questionar a ciência, não é? E isso não foi questionado, porque se existem cientistas... Mas as pessoas falam no consenso científico. Mas nunca houve consenso científico. Exato. E quando há consenso científico... na comunicação social. Sim, mas quando há consenso científico as pessoas devem ter a pulga atrás da orelha, porque alguma coisa está mal. Sim, tem que haver... Toda a gente pode estar errada. Essa é a verdade. Toda a gente pode estar. E eu acho que um erro muito grande foi... numa coisa que não se tem conhecimento sobre o que está a acontecer, onde a quantidade de informação é pequena, estarem-se a tomar decisões que podiam hipotecar o futuro das populações a longo prazo. Que é o caso da vacina, não é? Da inoculação. Ainda não foi certificado. Não foi certificado. Não foi aprovado, não é? Porque demora mais tempo, não é? Exatamente. Mas olha, eu estou contente, porque agora 99% da população é negacionista, que é um nome que eu odeio, abomino, mas vou utilizar para que as pessoas compreendam, porque ninguém quis a terceira inoculação, ou melhor, 80% não quis a terceira inoculação, 70% depois não quis a quarta, à quinta devem ter ido 1 ou 2% da população, portanto são todos negacionistas, porque agora, se recusaram a segunda, ou a terceira, a quarta ou a quinta... Exato, visto desse prisma assim, realmente seriam todos negacionistas. Que é um nome, momento. Desculpa lá Miguel, é um nome sujo, que foi utilizado pela comunicação social, porque esse nome parte dos nazis, que era contra aquelas pessoas que diziam que o Holocausto não existiu. Exato, que esses são os negacionistas. Exato. E eles utilizaram esse nome para as pessoas que defendiam a ciência. Eu sempre falei neste tema, o pessoal dizia-me assim: Miguel, mas tu és negacionista? Eu sou afirmacionista. Exatamente. Porque eu escolho o nome que eu quiser. Isto não é, ou seja, estou a negar uma coisa, não, mas também estou a afirmar outra. Pronto, mas eu sou uma pessoa que pensa realmente com a minha cabeça. E a minha experiência de um Covid foi, digamos, diferente. E eu, antes de saber o que se passava, já tinha-me deslocado para a minha casa, já tinha as minhas coisas preparadas na altura. E quando houve a quarentena, não é? Sim. E eu saí para a rua, porque a informação que existia já era suficiente para eu me sentir confortável. E então no dia 1 de junho, que é quando acabou, acho que foi no dia 1 de junho que acabou. Estive sempre na rua, estive sempre a fazer o que quis. Eu tive uma coisa que foi fixe, que foi no dia 1 de junho eu comecei a ir para a Itália e não estava ninguém. E então fui 5 vezes para a Itália nesse ano e tive a oportunidade de estar em sítios que hoje são impossíveis de estar, porque é muita gente. Mas tu lembras-te das idiotices que existiu? Por exemplo, eu recordo-me, porque a minha mulher tinha muitas dúvidas acerca disso, e ela tem, eu brinco, deve ter TOC, que é aquelas pessoas que têm mania de limpeza e germofóbicos, etc. Ela tem tudo isso. E portanto estás a ver o que é viver com uma pessoa que de repente a comunicação social diz o que disse. Pois deve ter ficado traumatizada, não é? Completamente, teve 40 dias fechada em casa. Mas lá está, eu respeito a outra parte. Até na minha própria casa eu respeitava a outra parte. Eu não tentei influenciar no sentido mostrar o que é que... Positivo, não é? Pronto. Vocês mostrar tipo... Não se diz só isto, há outras pessoas a dizer isto. Não houve discussões entre nós, não houve nada. Eu chegava ao jardim da minha casa, despia-me, ia para o quarto que é destinado às visitas, tomava banho e coisa, deixava as compras, ela desinfetava tudo. Eu dizia, bem, tu não estás boa da cabeça, porque, e é aqui que eu quero chegar, as idiotices que foram. Porque eu recordo-me porque vivia isto. Eu aqui às compras, na primeira semana de março, o vírus ficava nas superfícies 14 dias, eu não me vou esquecer nunca mais. Eu lembro-me disso. Passado uma semana ficavam 10, depois eram 7, 6, 4, até que ficou só 1 e depois o pessoal esqueceu-se. Sim, porque depois acho que eu tipo 2 horas, ou lá o que é que foi. E foi aí que ela começou, realmente tu tens razão, Bruno.
Tens razão, porque isto aqui é mesmo idiota. Para além de que só os anões é que não apanhavam o vírus quando iam ao restaurante. Essa por acaso era gira. Eu às vezes sentia-me um bocado urso. Eu às vezes... de joelhos, se fosse joelhos, já não tinhas que ir de máscara. Mas eu sentava-me tão estúpido. Assim, eu vou-te ser sincero, eu achava mesmo ridículo. Porque assim, eu andava com a máscara e depois tirava e sentava-me. E depois vou à casa de banho, levantava, punha a máscara e eu tipo, o que é isto? Eu dizia mesmo, isto aqui parece um circo. Mas é assim, mas uma pessoa tem que tirar o melhor da vida que consegue, não é? E está no restaurante é bom. E percebes o que eu quero dizer? Agora, realmente, olhando para trás, se nós refletimos sobre o passado, isso é tu dizes bem interessante, ou seja, é lixado olhar para os números e ver que estão a morrer muitas mais pessoas que deviam. Infelizmente. Pronto. Mas realmente temos que ter coragem e olhar. Realmente para aprender. E para não pintar as mesmas cenas e tipo... um bocado... Foi uma altura pateta, mas eu gostei, porque foi uma experiência de vida espetacular. Não, o problema é esse. Eu disseste a palavra certa. Foi uma experiência. Isto foi uma experiência para ver como é que as populações do mundo se vão comportar no futuro com outras situações similares. Achas que tens essa visão, como é que se diz, conspiracionista? Eu adoro ser conspiracionista. Exato. Aliás, basta ler os livros todos que já acertaram em tudo. Eu por acaso mais chunga uma cena. Tipo... Há uma cena que há muitas teorias da conspiração quando se vão pensam verdade. Uma pessoa diz isto é de outro mundo, não é? Mas eu tento não entrar no rabbit hole, como dizem os americanos. Excelente série. Não conheço, por acaso. Tens que ver. É? Tens que ver. Mas é uma expressão que os americanos usam que é não entrar sim. no rabbit hole, que significa mais vale nem querer ver, não é? E tentar coexistir. Aliás, olha, desculpa, tens que ver mesmo essa série, porque essa série é Rabbit Hole. E é sobre isso? É sobre conspirações. É com o Sutherland, o Keith Sutherland. Ok. E só teve uma temporada porque eu estava a ver com a minha mulher e eu ria porque tudo o que estava a passar ali são coisas que eu defendo e que eles estão a divulgar. Exato. Mas, por exemplo, e foram cancelados logo à primeira série porque, claro, lógico, tem são malucos, estão a dizer isto ou às se calhar pessoas. não teve sucesso. Teve. E uma coisa que eu vejo é muito conflito nas redes sociais e muita censura também. O ADN é o partido mais censurado de todos. Por causa de dizer este tipo de coisas. As verdades, por dizer as verdades. As verdades também podem ser as vossas verdades, não tem necessariamente de ser verdade. E aceito isso. Aceitas isso. Okay. Aceito isso, porque se eu estou a dizer que o outro lado está a mentir, eles têm o direito de dizer que eu estou a mentir. Isso. Mas, então, nós os dois temos o mesmo direito de falar, a defender. E essa é que é a cena que me perturbou imensamente. Foi, tipo, instalar uma ditadura é fácil para caramba. O que eu achei. Eu vou dizer, isto aqui e na realidade é como se as pessoas quisessem. Porque o medo é que facilita o processo todo, não é? Ou seja, como, não sei quem é que diz isto, mas diziam que se quiseres ganhar um bocado de segurança se quiseres ganhar segurança e deres um bocado de liberdade, vais perder as duas. Vais perder a segurança e a liberdade. E eu concordo com isso. Eu acho que as pessoas têm que assumir que viver é perigoso. Viver vai consequentemente transformar-se em morrer. É inevitável. E eu acho que durante o Covid o pessoal esqueceu-se disso. E se calhar as pessoas esquecem-se disso durante a vida toda. Eu quando fiz as estatísticas do que estava a passar em Itália, porque nós primeiro tínhamos a informação da China e não dá para acreditar na China, certo? Eu mesmo tenho pessoas na China, ligava, mas não dá porque não sei. Sejas negacionista. Não dá para acreditar na China porque eu não sei até que ponto eles filtram ou não. Claro não é? Que não. Quando saiu a parte da Coreia do Sul, a informação da Coreia do Sul já é mais fácil de acreditar. Ok. Quando sai a informação da Itália, também torna-se mais fácil de acreditar. Então, quando eu juntei a informação da Itália à da Coreia do Sul, que foi mais ou menos na segunda quinzena de março, eu disse, pronto, uma só faz aqui umas continhas assim a merceeiro e dá para ver que a minha probabilidade de morrer é inferior, 0,0. É inferior a morrer de carro. Sim. Foi a minha conta. Sim. Ou seja, se eu vou andar de carro, então também vou andar na rua. E assumi essa realidade. E podia ter morrido. Foi criminoso. Mais criminoso. Podia ter morrido de carro também. O mais criminoso foi inocularem, que é para não sermos banidos do espaço das redes sociais, utiliza esta palavra que é mais underground. Inocularem crianças. Isso é que foi criminoso. Eu acho que foi criminoso. Porque eu também tenho que concordar. A percentagem era 0%.
0,00001. Não, eu acho que não morreu nenhuma criança saudável. Eu acho que nenhuma. Olha, isso aí faz-me lembrar Ou seja, a resposta que dão agora à eutanásia. E desculpa lá estar aqui, que é, o partido não tem uma posição formal acerca da eutanásia. Tem uma posição formal acerca da lei da eutanásia. Porquê? Tu não podes começar a casa pelo telhado. E hoje em dia foi aprovada uma lei da eutanásia que é para matar velhinhos. Porque nós, em vez de cuidarmos dos cuidados paliativos, de assegurarmos cuidados paliativos às pessoas, então, mas uma vida... Economicamente faz sentido também, não é? Será essa a visão? Em vez de terem dado os milhares de milhões às farmacêuticas, tinham feito melhorias nos hospitais, nos cuidados paliativos, e depois aí podemos discutir a questão da eutanásia. Claro. Podemos discutir, porque isso tudo é discutível. Sim. Agora, esta lei é para matar velhinhos, que é, claro, a pessoa está a sofrer, e qual é que é a primeira coisa que quer? Desaparecer deste mundo. Mas se ela quiser, não é legítimo? Eu não vou entrar... Eu estou a perguntar, eu ainda não refleti horas suficientes sobre a eutanásia. Interesso-me mais pelo aborto. Eu vou-te dar a minha opinião, não é do partido, porque não temos uma opinião formal, temos esta sobre a lei, somos contra, tem que ser revertido, isso. Porque temos é que dar cuidados paliativos às pessoas. Isso. Pronto. A minha, Bruno Fialho, se me acontecer alguma coisa, quero eutanásia para mim. Alguma coisa que eu fique, olha, por exemplo, tetraplégico, numa cama, só mexo os olhinhos, eu quero eutanásia para mim. Ponto. Mas o que é para mim pode não ser para o que eu quero para a sociedade. Portanto, essa discussão ainda não foi feita interna no partido. A da lei foi, porque somos contra esta lei, para matar velhinhos. Achas que a lei está mal feita? Nós enviámos para a Assembleia da República, solicitámos para ser ouvidos na comissão que estava a tratar deste assunto, e o texto que enviámos de 40 páginas, com referências ao que estava mal na lei e que tinha que ser alterado, o que eles responderam foi: já não vos precisamos de ouvir porque o texto está muito bom e então está tudo explicado. Porque eles tiveram vergonha e medo dos nossos médicos e advogados, especialistas nestas matérias, irem aos debates da comissão que estava a tratar desse assunto. Uma coisa engraçada é que é outra coisa que eu digo que sou afirmacionista, que é no ano que aconteceu o fenómeno que nós estávamos a falar da pandemia, quando saiu depois o relatório do CNS, os hospitais tinham estado mais vazios do que os outros anos. Ou seja, eu digo assim, isto não tem lógica nenhuma. Eu até peço desculpa de estar-me a rir. Não, mas isto é factual. Ou vou chorar ou rio. Mas é factual. Eu vi o relatório. Eu li o relatório inteiro. São 45 páginas ou o que é. E saca-se da internet. Eu não sei depois, o 2001 e 2002, acho que já não me lembro. Eu li no fim de 2001, aquilo demora um bocado de tempo a sair. E sei exatamente que no ano da pandemia os hospitais estiveram literalmente vazios, ou seja, houveram picos específicos, mas e foi isso que, na minha opinião, causou todo este excesso de mortalidade, ou falta de cuidados. Isso não achas ajuda, as faltas de cuidados ajuda, mas depois também temos que ir outra vez à análise científica. Eu não sei, não analisei isso. Ajuda, é claro que ajuda, porque pessoas de cancro. Diagnosticar os cancros, essas coisas. Exatamente. Foi logo o primeiro que nós nos lembrámos. Diagnosticar problemas cardiovasculares, todas estas coisas, não é? Mas isso também tem a ver um pico. Há um pico. Nós talvez continuamos. Pode ter ficado diluído. Não, nós continuamos a ter o pico de excesso de mortalidade. Excesso. Não é um aumento em pouco número, é um excesso já bastante elevado de mortalidade que continua a existir e vai perdurar. E essa parte aí já não consegue explicar este todo. Ajuda, como é evidente. Mas depois iria-se diluir e já não deveria haver excesso. Continua a haver excesso, porquê? Porque as pessoas injetaram dentro do seu corpo o MRA e destruíram muita coisa como imunidades. Portanto, agora estão mais suscetíveis a doenças que antes não estavam. Isso. Ou seja, o que se faz o que se faz com essa tecnologia é estimular o teu sistema imunitário a estar mais preparado para um determinado vírus.
mas que faz necessariamente com que o teu sistema imunitário não esteja com a flexibilidade para se adaptar a outras coisas que vão aparecer. Correto. E essa é uma crítica muito sólida contra a inoculação. Eu prefiro ter um sistema imunitário muito mais flexível do que estar a centralizá-lo numa coisa onde eu tinha pouca possibilidade de morrer, percebes? Eu fiz as minhas contas e, por exemplo, se eu tivesse, se calhar, 75 anos, já pensaria de forma diferente. Já tentava, se calhar, lutar com as armas mais agressivas, porque a minha probabilidade também de morrer aos 75 anos é 25% por ano, não é? Ou seja, ali já temos que jogar contra as armas. No meu caso, na idade que eu tinha, na idade da minha família, dos meus filhos, eu achei que não fazia sentido. E fiz as minhas continhas. Portanto, fica aqui um tema muito interessante, que o vosso partido realmente é um dos que debate mais contra estas questões, não é? Pelo que eu percebi. Mas o que nós queremos é que seja debatido. Exato. Debatido. Tu queres é que se fale, toda a gente tem direito a ser ouvida. Não é chegar ali e dizer este é o consenso, acabou, vocês são negacionistas. Isso aí é cena de ditador, não é? Exatamente. Eu isso concordo. Além de tiveste os meninos das farmacêuticas e laboratórios a irem para a televisão pagos a peso de ouro a defenderem aquilo dos donos que lhes pagavam. Sim, ou seja... Tu tiveste um médico do PSD, toda a gente sabe quem é, a dizer, quase a chorar na TVI, que no dia anterior era o dia que tinha visto mais mortos. E depois no dia a seguir veio o hospital dizer que tinha havido um morto naquele dia, que ele teve a fazer. Epá, tenham vergonha na cara. Agora, o que eu tenho pena é que os portugueses ainda não tenham acordado todos. Porque muita gente já acordou e já percebeu que o pior que tu tens... Olha, isto é como... Eu sou teu amigo, a tua mulher... Estamos aqui fictícios. Portanto, claro. Mas olha, vamos ao contrário. Tu és meu amigo, a minha mulher trai-me e tu vais-me contar. Quem é que apanha? És tu. Porque contaste-me. E portanto... Devias estar calado. O português... o português... Entre homem e mulher não se mete a colher. Mas o português tem isto que é... O ADN na altura foi o partido que denunciou, que debateu, que fez. E acabámos também por apanhar por causa disso. Porque as pessoas têm um trauma de ser enganados. De alguém lhes ter mentido e eles terem acreditado que foram burlados. E aqui houve uma burla. Houve uma burla dos governos mundiais, houve uma burla do governo português, uma burla dos partidos, que todos alinharam com medo. Mas achas que era... o objetivo foi uma burla ou foi até as próprias pessoas que estavam nas lideranças tinham medo? Não. As pessoas foram muito calculistas, especialmente agora aqueles que dizem que afinal já se tem que haver uma discussão e deve-se analisar os dados. Foram calculistas porque viram que a população toda aderiu em massa e acreditou. Foram calculistas e então, se eles estão a acreditar, a gente vai manter isto. Não podiam ser queimados, não é? Depois houve lá aqueles senhores lá em cima de Davos e etc. Mandaram nisto tudo, mandaram as farmacêuticas. De quem é que a Ursula von Leyen é a mulher? É um dos grandes das farmacêuticas. Portanto, isto aqui está tudo Mas tu achas que existe mesmo uma visão economicista e não uma visão, digamos, humanista? Claro que não. Eu próprio coloquei uma queixa em Bruxelas contra a Ursula von Leyen, ainda está para ser analisada, exatamente por estas provas todas que existem, que há um concluir entre as farmacêuticas e a Comissão Europeia. Ok, muito bem. Portanto, já falámos nesta proposta muito interessante da avaliação de juízes e magistrados do Ministério Público, não é? Depois tens aqui mais um bocadinho a falar sobre justiça, que eu acho que também achei interessante, que é justiça para quem descontou, não é? Que é os valores mínimos de pensão a reforma para quem efetuou descontos de segurança sociais e afins, não podem ser inferiores aos apoios estatais atribuídos a quem recebe o rendimento social de inserção ou similares atribuídos a cidadãos estrangeiros. É assim, eu tenho que admitir, isto faz um bocado de sentido. Sabes o que eu quero dizer? Tu és ADN, tens que admitir. Eu não sei só ADN, porque depois vocês vão se tornar socialistas, absoluta, porque no dia 10 é para votar para manter tudo igual. Mas a questão é, realmente, o pessoal que descontou e que trabalhou, não é? Receber menos dinheiro do que a RSI e do que o que se atribui aos estrangeiros,
e com todo o respeito que eu tenho pelos estrangeiros, porque eu sou imigrante também, e na prosa aqui temos muitos, e sinto um apreço específico, porque eu sei como é difícil, eu viajo muito, e sei como é difícil para muitas culturas irem para outro país, é, tipo, sem dúvida. É terrível. E os portugueses passaram muito por isto, não é? Portanto, mas também considero que há uma certa noção de justiça de quem tem que receber primeiro é quem pagou, não é? É um bocado assim. Ora, eu contribuí e depois chego ao fim da minha vida, vejo jovens, porque o problema maior até é ser jovens, vejo jovens a receber mais do que eu, quando podem ir trabalhar e podem... Porque assim, o RSI é importante. Também, eu não sou contra o RSI. Mas o RSI também é um valor muito pequeno, acho que são 400 ou 500 milhões de euros. Não é? Pronto, a comparar com os 30 ou 40 mil milhões. Nós não somos contra o RSI, somos contra a forma como é aplicado o RSI. Porque, por exemplo, dou-te aqui um facto inegável de uma pessoa que necessita do RSI. Imagina uma mãe, uma miúda de 17 anos, engravida, e desculpa a palavra, o palhaço do pai abandona, a família abandona, toda a gente a abandona. E ela fica sozinha no mundo, com um filho nos braços. Vamos negar ajuda a esta pessoa? Não. Portanto, o RSI é importante para pessoas que realmente precisam de ajudas. Não é importante, nem deve ser dado, é pessoas que passam o dia todo no café a fumar ou a jogar ou isto ou a beber. Não deve ser dado a pessoas que não querem trabalhar. E, portanto, a forma de gestão do RSI é que está mal feita. Porque nós temos que ajudar pessoas que necessitam verdadeiramente de ajuda. Ou seja, a forma da distribuição é que achas que... Distribuição, tal como está no programa, fiscalização. Também fiscalização. Porque quantas vezes, eu não tenho receio de dizer isto, quantas assistentes sociais não vão aos locais e há alguém que mete uma pistola em cima da mesa, nem diz nada, o assistente social só arrisca que está tudo bem. E se calhar até vive numa barraca, lá dentro tem um plasma ou um LCD 52 polegadas, 75, BMWs e Mercedes cá fora, e não estou-me a referir a nenhuma comunidade específica, que é já para não dizerem que estamos a referir a uma comunidade específica. Não. Basta ir a bairros sociais de todas as comunidades que vemos N exemplos desses. Além de que as pessoas que vivem da droga, da venda da droga, também recebem RSI. Exato. Isto é ridículo. Será que nós não estamos a pagar para não nos chatearem? Então paguem, mas é à polícia para os irem prender, em vez de este governo não pagar o que os polícias merecem. Exato. Não é? Porque é evidente, eles são seres humanos. E isto, voltando só a uma coisa que eu não disse. Eu, antes de ser advogado, sou ser humano. E a maior parte dos advogados diz que primeiro é advogado. E por isso é que eu saí da advocacia. Porque eu, antes de ser advogado, sou ser humano. Tu não gostas de advogados, cara? Não, eu gosto de advogados. Gosto daqueles que pensam como eu. Os outros, é como diz a anedota, estão bem no fundo do mar. Pessoas que acreditam na justiça, que defendem os menos privilegiados, os indefesos, esses adoro. Os outros que só querem ganhar dinheiro, detesto. E aqui é a mesma coisa. Os polícias... Então, polícia, mesmo não me venham com a história do mas tu já sabias para onde é que ias. O agente, quando entra, até entra como eu entrei na advocacia, com sonhos, com eu vou mudar isto, vou mudar o mundo, e eles podem entrar da mesma forma e depois desgastam-se, porque chegam com os criminosos, o Ministério Público solta. Nós tivemos o chamado rei dos catalisadores, que foi preso umas 13 ou 14 vezes. Mas detido, preso nunca foi agora em julgamento. Isto admite-se. Entendes? É tudo isto que está mal na justiça. Portanto, os agentes da polícia, os guardas da GNR, todos os outros, o CEF, da Polícia Marítima, todas as autoridades, é evidente que depois ficam cansados, chateados e dizem, mas eu para ganhar 1000 e tal euros por mês vou arriscar a minha vida, vou olhar para o lado. Quem é que pode criticar uma atitude dessas? Pois é, eu critico é o governo. Mas é difícil resolver também, não é? Não é fácil. Como é que fazias? É dar condições. Mas como é que resolves, por exemplo, aquela questão da justiça de não se conseguir... Eles levam as pessoas para lá, mas a justiça é lenta. Lá está, mudar o Código de Processo Penal, foi o que eu disse ao início. Mas tens que mudar toda a justiça. Entendes? A justiça depois foi alterada. Tu hoje em dia já tens que... O Código de Processo Penal e Penal foram alterados para que só em casos de flagrante delito é que pode depois ficar preso, etc. Isso. Então, mas isto admite-se?
Mas o que diz é, se não fores, digamos, apanhado em flagrante delito, não podes normalmente, ficar... Normalmente... também não tem lógica, não é? Normalmente depois o Ministério Público e o juiz vai analisar e vai dizer, bem, isto aqui tem um custo para o Estado, etc. Não é melhor aquele meliandro estar lá fora e roubar o povo em vez do Estado estar a gastar dinheiro. Depois temos os senhores dos direitos humanos que vêm dizer, coitadinhos, uma cela é muito pequenina para aqueles que estão Mas isto também é prisões. Um balance e um equilíbrio, não é? Ou seja, nós necessariamente sabemos quanto mais agressivo pusermos o sistema judicial, menos, digamos, flexibilidade existe nesta questão de algumas pessoas inocentes irem para a prisão. Ou seja, acaba por ser um balanço onde tu queres estar. Por exemplo, na América é assim, alguém morreu, alguém vai para a cadeia. Mas seja culpado ou seja inocente. Não. Mas a visão da América é assim. A visão da América é assim. Sim, mas há um meio termo. Pronto, e se calhar tu dizes é que nós estamos muito... No outro extremo. Nós estamos demasiado... flexíveis. Flexíveis. Os Estados Unidos, sim. Agressivos. Muito agressivos. Até a polícia, etc. E nós estamos no outro extremo. Nós temos que encontrar um meio termo. Que é isto que o ADN defende para tudo na vida, que é encontrar um meio termo. Porque só assim é que é possível viver em humanismo, em paz. Sim, o meio termo é que é também filosoficamente difícil de encontrar e é subjetivo, não é? Eu por acaso gosto de uma cena que é quando aconteceu agora o temporal nos Estados Unidos, na zona de Fort Myers, destruiu as casas todas e o xerife de Fort Myers disse assim, só para que não tenham dúvidas, recomendamos a todos os cidadãos que peguem nas suas caçadeiras e se escondam atrás das casas e quando aparecer lá algum meliante a roubar, façam-nos em picadinho. Ou seja, isto nós não cobraríamos uma coisa destas em Portugal. Não. Ou seja, seria logo... Mas isso também é o exagero depois da outra parte. Lá existe muito esta cena da propriedade privada e sente-se... Sim. E seria um país que seria incontrolável se fosse de outra forma, por causa da quantidade de imigração que tem e da forma como o país se organiza. Eu acho... O pessoal pensa que os Estados Unidos é muito perigoso. Eu por acaso quando olho estatisticamente, factualmente para os números, não é isso que eu vejo, mas lá está, cada país precisa de um nível diferente de justiça, um nível diferente de agressividade ou menos agressividade, ou seja, é consoante o tipo de população que tu estás a gerir e como é que é o substrato. É verdade, mas olha que, por exemplo, quando o Giuliano em Nova Iorque tomou posse e que fez descer as taxas de criminalidade para números fantásticos, ele adotou um sistema que o ADN defende, que é começarmos logo também a punir os pequenos crimes. E ele começou pelos grafites. Ok. Começou a perseguir grafites e pequenos crimes, porque não deixou... Ou seja, tu dizes que aumentar. Nós temos que cortar o mal pela raiz. Se tu cortares o mal pela raiz, as pessoas que são criminosas de coisas pequenininhas não são estimuladas a... Não. Mas o criminoso não se diz que é... Ele faz, não é? Ou seja, ninguém acorda de manhã e diz vou começar a matar pessoas. Ou seja, aquilo é um processo de degeneração ética, não é? Portanto, tens que cortar o mal pela raiz. E em Portugal é o contrário. Os pequenos delitos, os pequenos crimes, até ser preso, bem que podes andar aí a roubar toda a gente e a fazer tudo. E se tu tens o azar de bater no ladrão que te rouba em casa, Ah, é? Nos Estados Unidos podes, quando ele põe o pé no relevado, podes fazer ali picadinho. Aqui é o contrário, coitadinho do ladrão que tu agrediste. Pois, são visões diferentes, exatamente. Há uma coisa que é interessante, vocês também têm um programa, o Serviço Militar, que é a reposição do cumprimento do Serviço Militar. Eu não fiz Serviço Militar, por acaso, eu sei que tu fizeste, já vi aqui, mas eu até compreendo esta medida. Eu acho que... Mas essa medida são duas partes. São duas partes que... Não é militar obrigatório. Sim, vais fazer o Serviço Militar opcional, não é? Passando, ou seja... Ou o Serviço Cívico opcional. Tens que optar por um dos dois. Ou seja, tu tens que escolher um dos dois. Porque ninguém deve ser obrigado a pegar em armas. Ponto. Eu fiz serviço militar e com muita honra, mas não acho que as pessoas... Quem não acredita que se deva pegar em armas, não se deve obrigar. Mas vais ter que fazer um serviço cívico. Vais para os hospitais, vais para os lares,
Logo aí matamos 2 coelhos de uma cajadada só, que é, vais cuidar da população idosa, vais ajudar os hospitais, vais ajudar instituições que ajudam a população civil, nomeadamente pessoas deficientes, etc. Quem quer vai pelo serviço militar opcional. Agora, é inadmissível que os nossos governantes, a maior parte deles, não tenha feito serviço cívico, não tenha feito serviço militar, nada. E depois ainda se vão servir para a Assembleia da República dos portugueses. E os portugueses batem palmas porque votam neles. Por acaso eu por acaso não fiz o serviço militar, nem fiz o serviço cívico, sou sincero, mas acho que é capaz de ser uma medida interessante. Eu percebo esta dimensão e percebo o valor que tem tu estás numa organização, servires. Eu compreendo justamente isso. Acho que realmente é uma... Imagina... melhora a coesão da sociedade, não é? Claro que tu vais dizer, mas estás aqui a limitar as pessoas e não sei o que mais. Limitar do quê? Por exemplo, quanto tempo é que isto vai demorar? O tempo que considerar o governo, se fosse o ADN, razoável. É evidente que não vamos voltar a ter serviços de 4 anos, que isso é ridículo, não é? Não é ridículo, foi a época que foi. Era uma época que era necessário, se calhar, não é? Não vou discutir isso porque não vivi na altura e não servi na altura em termos militares. Mas havia uma guerra, portanto, exato, havia essa necessidade. Mas em termos que não há guerra, tu tens vários países europeus que têm serviços militares de 6 meses, de 9 meses. Quer dizer, 6 meses é o mínimo aceitável. E também não me digas que, quer dizer, agora a juventude toda hoje vai 6 meses fazer interrails e passear pela Europa, não pode ir cumprir um serviço cívico. Exato. O militar é para quem quer, o cívico também é para quem quer. Portanto, agora, o bom disto, imagina o que é que tu é, tu seres deputado e teres passado por 6 meses de serviço cívico a ver, olha, deficientes que não conseguem ir aos edifícios públicos, que não conseguem, que demoram 10 vezes mais para sair de casa do que tu, que têm que ultrapassar obstáculos inimagináveis, que têm que ser amigos do Presidente da República para ter cadeiras decentes para os seus filhos. É do Presidente da República? Pois. Ou era de outra situação? Não. Eu não sei bem essa história. Não sabes? Então foi simples, foi um casal brasileiro que tem umas gêmeas, que obteve a cidadania em 2 semanas, e chegou cá e teve direito a cadeiras no valor de 30 mil euros e a um comprimido, neste caso um medicamento, no valor de 2 milhões de euros, que no Brasil não lhe quiseram dar, porque também existe esse medicamento no Brasil, mas ele tinha que pagar. Mas eles julgaram-se que se calhar numa festa com o filho do presidente, portanto deve ser mais um processo que eu vou ter depois do Magina da Silva ter-me colocado um processo, agora deve ser ao presidente ou ao filho do presidente. Pelo que se lê nas notícias e do que a investigação que a Sandra Felgueiras fez, e muito bem, portanto, depois se calhar de uma festa devem ter dito, não gastes 2 milhões, vai ali aos otários do SNS de Portugal, que eles dão-te os 2 milhões de borla, mais umas cadeiras que ficaram para aí desaparecidas. Enquanto temos portugueses a necessitar disso, isso é uma preocupação enorme para o ADN. Gasta-se dinheiro em ideologias de género, quer dizer que é uma coisa aberrante, em festas disto, em festas daquilo, e tu, quando tens um filho deficiente, quem não tem, não sabe aquilo que um pai ou uma mãe passam, e basta às vezes determinado tipo de ajudas para ultrapassar todo o dia horrível que é não de estar na companhia do filho, mas sim de toda a superação que tem que ter. Os cuidadores informais que recebem uma miséria quer dizer, imagina o que é um deputado ver isso durante o serviço cívico opcional, muda-lhe totalmente a imagem que ele tem do que é necessário e do que é supérfluo. Ok, mas tu achas que a forma como os recursos estão distribuídos é que está errada? Não é? Porque é preciso dinheiro para isso tudo, não é? Sim. Tu achas é que se está a gastar dinheiro em coisas desnecessárias, nomeadamente esta situação? Já se descobriu o que é que esta situação foi ou não? Das nem cadeiras? Se vai descobrir. Aí ficou congelado? Claro. O processo? Porque isto aqui
como o PSD e o PST têm culpas de certeza absoluta no cartório, aquilo vamos lá abafar. Mas Portugal é sempre um país um bocado de cunha, não é? Ou seja, faz parte da cultura, não é? Não estás a viver cá há muito tempo. Já há algum tempo que não. Pois, logo mas a minha impressão sempre foi que era um bocado um país de cunha. Não, aqui é super cunha já. Nós já ultrapassámos os italianos. Nós já somos, em termos europeus, deve ser o único sítio onde nós estamos em primeiro lugar. É na cunha, na corrupção, na criminalidade, etc. Muito bem. Tens aqui outra coisa que eu acho, pelo menos, impactante quando se lê no vosso programa, que é reverter a lei da nacionalidade. Não é? O que é que isto quer dizer? Qual é a vossa ideia? Olha, Miguel, primeiro, permite-me dizer-te que nós não somos contra a imigração. Somos contra a imigração ilegal. E quando estamos a falar em reverter a lei da nacionalidade, que é para imigrantes, que cometeram crimes de sangue, ou reiteradamente cometeram crimes, devem ser expulsos e deve-lhes ser retirada, como existe nos Estados Unidos. Olha, tu deves conhecer bem esse exemplo. Aliás, há uma comunidade de portugueses que tem sido muito fustigada por essa situação, comete crimes, é-lhes retirada a cidadania americana, voltam. E estamos a falar de cidadãos até que nasceram nos Estados Unidos. Eu já por acaso já vi essa situação, já. Cidadãos que nasceram nos Estados Unidos. Nunca mais podem voltar à América. Exatamente. E são expulsos, vêm para Portugal, nem sequer sabem falar português, porque são filhos de pais portugueses, nasceram nos Estados Unidos e adquiriram a cidadania porque os pais estavam lá a viver, e é o que nós queremos. Eu não tenho que estar a aturar com a porcaria dos outros países. Mas repara, mas não achas que também, neste caso... Queres porcaria em tua casa? Eu não quero, mas diz-me uma coisa. Neste caso estávamos a falar dos americanos, sim, que se calhar nem sabem falar português, e se Portugal dissesse o mesmo, para onde é que as pessoas vão? Vamos imaginar, eles têm cidadania portuguesa e cidadania americana. Vão para a América. Mas repara, na América... Estás a falar de que cometeu o crime aqui. Sim, mas na América dizem, não, nós não queremos também. Passa a ser um apátrida. Vá para onde quiser. Vai para onde? Eu, se não estivesse aqui no teu canal, dizia-te outra coisa. Se estivéssemos ali no café, dizia-te outra resposta. Exato. Mas vá para onde quiser. Se os países fizerem essas atitudes, acaba por se colocar estas pessoas. Fica assim uma coisa... Não tenho pena nenhuma. Tens pena de um criminoso que violou uma miúda de 10 anos? Eu não tenho pena. Pode desaparecer do cimo da terra, que eu não tenho pena nenhuma. Já agora, vocês têm alguma coisa sobre a pena de morte? Não somos a favor da pena de morte, até porque isso prisão perpétua, já falaram sobre isso? Já falámos. A pena de morte, deixa-me só explicar, até seria uma incoerência, porque seria dar uma escapatória a quem comete crimes atrozes, e portanto convém sofrer um bocado na prisão, tudo aquilo que fez mas depois deviam ser obrigados a limpar matas, a trabalhar a favor da comunidade, etc. E o pessoal vai dizer assim, isso é trabalho escravo. Não é trabalho escravo, é trabalho a favor da comunidade, cumprindo uma pena pela qual tu foste condenado. A gente tem tipo um pagamento. Exatamente. Isso não é trabalho escravo. Então era a mesma coisa para o serviço militar, também era trabalho escravo, o serviço cívico também era trabalho escravo, e como tu disseste, até era uma boa ideia. Portanto, nós não podemos, que é o que a extrema-esquerda faz muito, que é, quando não gosta de uma ideia, diz ou é extrema-direita, ou é trabalho escravo, ou são transfóbicos, ou não sei o que, fóbicos, é tudo fóbicos. Mas não conseguem dirimir qualquer tipo de argumentos. E, portanto, existem crimes atrozes que as pessoas têm que ser punidas e bem punidas, e depois têm que trabalhar a favor da população. Para o qual isto é uma indemnização, nem sequer é um pagamento, é uma indemnização. Exato. Eu estou a ser indenizado. E se a pessoa não quiser trabalhar? Como é que não quer trabalhar? Imagina, não quer. Não imagina. Diz, não vou trabalhar. Não vai. Há formas de obrigar a pessoa a trabalhar. É fácil. Metes, como é nos Estados Unidos, metes a pessoa numa solitária durante 6 meses, 1 ano. É o tempo que ela quiser até decidir ir trabalhar. Há muitas formas. Não é preciso recorrer a castigos corporais. Se calhar era... Estavas aí. Mas não é um bocado violência também, ou não? Não, violência é o que eles fizeram à sociedade. Ok, também podes dizer isso. Isto é a lei do retorno. Ou seja, um bocado aquele sistema de dente por dente, olho por olho, não é? Epá, não é tanto, porque senão o dente por dente seria, por exemplo, aos violadores serem violados. Aí é portanto, mais... Exato. Isto aqui é um grau muito abaixo. O que se calhar acontece muitas vezes.
Não sei. Não sei, lá dentro na prisão. Olha, só se perdem as que caem no chão. Exato. Mas eu percebo o debate que existe aqui e percebo a tua visão. Eu também entendo. Eu vejo sempre os dois lados. Vejo o lado dos supostos direitos humanos. Só que eu vejo sempre mais o lado das vítimas. É uma coisa que também está mal na nossa justiça, que é defende mais o criminoso do que as vítimas. Ok. Tanto, até tu tens ainda muitos juízes que acham que a mulher que foi com uma vestimenta mais sexy quase que mereceu ser violada. Ok, estou a perceber. Isso é ridículo, isso já ultrapassa o mente capto. E portanto, como há juízes, por exemplo, daí a estruturação toda no nosso sistema judicial, juízes nos tribunais de família que consideram que só as mães é que são aptas para ser bons pais e que o homem deve... E digo-te uma coisa, a nível pessoal, eu jamais iria retirar os meus filhos à mãe. Eu por acaso acho que as mães são melhores a gerir crianças do que os homens. Mas não posso ter isso como uma ideia pré-concebida para maltratar pais como eu, por exemplo. Eu vejo muitos pais a reclamarem disso. Porque é verdade. Porque há uma ideia pré-concebida e, portanto, os filhos têm que estar com os dois pais. Ponto. É evidente, é como eu te disse, eu jamais iria, se me divorciasse, que não vou, não espero, mas se me divorciasse algum dia, jamais iria pedir os filhos para mim como guarda única. Iria tentar sempre resolver o problema e pedir uma guarda conjunta ou que fosse melhor para os meus filhos, mas iria sempre dar a primazia à mãe de escolher aquilo que ela quisesse. Porque realmente mãe é mãe. A menos que fosse uma mãe desorganizada, não é? Claro, isso é evidente, mas isso aí já estamos noutro campo. Agora, os juízes não respeitarem o direito das crianças a ter um pai, isso é absurdo. E há muitos juízes que fazem isso. Que há muitos problemas do sistema judicial, na tua visão, não é? Vamos ver aqui, acesso ao CNS estrangeiros. Isto é uma medida polémica também. Permitir apenas o acesso ao CNS a cidadãos estrangeiros desde que tenham contribuído para o sistema de saúde durante 6 meses ininterruptos ou 12 meses intercalados. A questão é, então um gajo fica doente e precisa de ser tratado. Tu és estrangeiro, tal como noutros países. Tu és estrangeiro, olha, Estados Unidos, por exemplo, e outros países europeus, tu és estrangeiro. Eu, se for viver para a Suíça, ou tenho um seguro de saúde privado, e se me acontecer alguma coisa, eu sou tratado através do seguro privado, e aqui é igual. És estrangeiro, vens trabalhar para Portugal, ou vens fazer o que quiseres, fazes um seguro privado. És obrigado a ter um seguro. Correto. Faz parte do teu sistema para poder estar aqui a trabalhar, faz parte do custo que tens que operacionalizar. Não é muito caro os seguros hoje em dia, portanto, fazes um seguro e depois és tratado no privado através desse seguro. Estás cá a trabalhar há 6 meses e a descontar. Tens Isso direito acontece realmente em quase todos os países, é verdade. E desculpa lá, mas tu vens para cá doente para ser tratado? É que esse é que é o problema. São as senhoras que vêm para cá ter filhos porque é grátis. E há muita gente aqui no ADN que odeia esta palavra grátis porque o SNS não é grátis. Sim, todos pagamos. Tem que se pagar. Todos pagamos. Não há nada grátis. Pronto, mas para eles é. O ar é grátis por enquanto. O ar. Por enquanto. Não é? Muito bem. Tem aqui uma coisa que eu acho que eu gosto, que é a interrupção voluntária da gravidez, que não querem pagar se as pessoas quiserem só de forma arbitrária, porque lhes apetece, ou porque não gostam, ou porque não é o momento certo, abortarem, não queres pagar a conta, é isso? Correto? Exatamente. Olha, eu ponho noutro campo. As mulheres que querem colocar seios, aumentar os seios ou diminuir, que não seja por uma questão médica, uma estética, devem ter isso no SNS gratuitamente? Não, é evidente que não. Tu queres? Eu, por exemplo, estou a ficar já com calfise e ao SNS metam-me aqui cabelo, não é? Não, isso é ridículo. Isso são opções tuas, não é por uma razão médica, não é por uma razão de saúde, não é uma razão que a tua vida está em perigo, é uma opção tua. Engravidaste, tens a tua opção. A lei hoje em dia permite isso e neste momento o que nós somos contra é a tua opção, pagas tu. Ponto. Porque mais uma vez nós construímos a casa do telhado, que é o que devia existir era um bom planeamento familiar nas escolas, não estas idiotices das ideologias de género que existem. A partir daí
um bom planeamento familiar também acessível nos centros de saúde para quem não conseguiu estar com atenção na escola, um bom acompanhamento, dar mais informação aos pais que têm menos literacia, e aí já ia reduzir a probabilidade daqueles nascimentos que não estão programados. E depois, é uma opção tua, não tomaste a pílula, não colocaste preservativo, quer dizer, há uma panóplia de situações de proteção para não conceber um filho. E mesmo assim, depois disso tudo, coitadinhos, vamos lá pagar porque tiveram acaba por ser também desresponsabilização, não é? Claro que sim, e depois muitas mulheres utilizam isso, porque está documentado, como método contraceptivo, que é, já fizeram 3, 4, 5 abortos. E portanto, não, isso tem que acabar, tem que haver bom senso na gestão de tudo. E portanto, hoje em dia, a lei permite, queres fazer, mas tens que ser responsável, pagas, ponto. Ok. Eu acho que tu sabes que eu não gosto de matar bebés. Continuando, transparência no CNS. Mas isso é outra conversa. Mas só queria deixar aqui. Pronto, não. Só para que não haja dúvidas. Não, mas porque eu não perco uma oportunidade. Ótimo, pronto. O guru não gosta de matar bebés. É matar um ser humano. Mas é um ser humano. Matar um ser humano. Então, concordas então? Concordo. Muito bem. O que é este conceito de transparência no CNS? O que é que vocês querem fazer com isto? É simples, tu quando vais ao SNS sais de lá sem saber o que foi gasto. Imagina o que é tu saís de lá e sabes que a gás que colocaste custou 3,5€, a dormida no hospital custou-te 50€, a comida que tu tiveste direito custou-te 5€, todos os medicamentos, etc. Primeiro, dá-te uma maior responsabilização porque passas a saber que foi uma conta astronómica. Quando fazes um TAC, se calhar foi 10.000€, etc. E depois também permite uma melhor contabilidade das próprias instituições e permite um maior escrutínio da população perante as despesas que depois eles apresentam. Porque nós temos um grave problema, que é o Orçamento de Estado, que é feito de uma forma completamente idiota, que estimula as entidades a gastarem muito no final do ano, a correr, gastam em tudo, em coisas supérfluas, para poder atingir, caso não tenham atingido o valor a que tiveram direito no ano passado, no orçamento do ano passado, que é para poderem ter outra vez o mesmo valor. Para depois não ser cortado. Imagina, eu não necessito de comprar determinada coisa, mas para não perder, porque eu sei que para o ano que vem... Vou gastar à sorte, digamos entre aspas, não é? Eu percebo. Eu acho que é uma coisa interessante. Também dá para ver quem são os cidadãos que estão a gastar mais dinheiro. Também é preciso importante ver isso. Tinhas o NIF, tinhas o... Exato. E podia-se fazer coisas interessantes. Aqui na DSE tens tornar a DSE aberta a todos os cidadãos na cidadanização. E quando falo na DSE, que é uma coisa que me custa perceber a mim, porque eu falo na DSE e digo assim, a DSE é o equivalente a eu... digamos, dizer aos meus funcionários para ir comprar barritas de proteína à concorrência. É um bocado a cena. E o pessoal diz, Miguel, mas não é bem assim que as pessoas descontam. É o mesmo que eu dizer aos meus funcionários, vamos descontar aqui 3% ou 3,5% para vocês irem comprar barras à concorrência. E eu compreendo o conceito de descontar. Então, se é para descontar, porque é que não pode descontar ou então o português todo? Qualquer português queira usar este sistema. Mas é o que nós defendemos. E é isso que eu estou a dizer. Porque é que não? Ou seja, não tem lógica nenhuma. Por isso é que nós defendemos o que tem lógica. Mas olha, isso tem uma segunda parte, que está no programa eleitoral, que é o quê? Num primeiro momento, todos os portugueses podem ter o acesso e depois queres terminar, não é? E depois acabar com os subsistemas de saúde. Porquê? Porque depois vamos conseguir reestruturar o SNS, porque a partir daí há uma melhor gestão do SNS e conseguimos acabar com todos os subsistemas de saúde para ficar só o SNS bem gerido. Não é com esta gente que está à frente do INSS, 90% socialistas, que esbanjam dinheiro como não houvesse amanhã. Tens o caso do Beatriz Ângelo, do Hospital de Loures, que era muito bem gerido por privados, e agora, acho que a avó da Mariana Mortágua queixou-se, e então, como aquilo passou a público, é uma desgraça. Percebes? Sim, o sistema público a gerir tem dificuldade. Eu acho que não tem dificuldade porque são 99% que estão lá dentro corruptos. Tu achas que é o problema das pessoas? Se pusesse outras pessoas era bem gerido, mesmo utilizando o mesmo sistema. Se pusesse as melhores pessoas
acabar com o síndrome... Mas quem são as melhores pessoas? Os melhores profissionais. Eu ia buscar os melhores profissionais, pagar a peso de ouro aos melhores profissionais. Mas isso é diferente, isso custava muito mais dinheiro. Não custava. E o que é que fazias com os outros? Despedias? Se houvesse matéria para despedir, despedir. E Deus quer que houvesse matéria para despedir. Mas em princípio... A ideia é que acho que não se pode despedir funcionários públicos, praticamente. Não, nós não estamos a falar de funcionários públicos. Os gestores públicos são nomeados. Ok. Poderão então, ou não estás ser... a falar de gestão, nomeação. Ok. E portanto, esses aí, em princípio, há poucos locais onde... Mas não deve ser fácil gerir um sítio onde tens pouca flexibilidade para substituir as pessoas. É o que eu acho. Correto. E se estás a entrar nesse campo, eu também concordo. Devia haver mais flexibilidade na função pública, até porque escrutinar os bons funcionários públicos dos maus funcionários públicos. Exato. Eu tive um amigo meu de Viana do Castelo, que é a cidade que eu amo em Portugal, onde passei férias sempre desde um ano de idade, mesmo tendo nascido em Lisboa. Viana ocupa 50% do meu coração. Um amigo meu de Viana, que eu não vou dizer o nome, como é evidente, que está agora a trabalhar em Londres, e o meu grupo de amigos sabe a quem é que eu me refiro, teve que ir trabalhar para Londres há 12 anos, provavelmente, porque cá em Portugal não era apreciado. Ele começou a estagiar numa repartição de finanças. Na altura ainda os IRS eram colocados à mão, não havia este sistema eletrónico online. E no primeiro dia, isto foi ele que me contou, no primeiro dia chegou lá e fez a meio do dia X processos de IRS. Foi chamado à chefia a dizer, olha, você vai agora para casa hoje, amanhã quando voltar diminua o ritmo, porque você fez cerca de 60 e tal e os seus colegas fizeram 5. Sim. Já ouvi muitas histórias dessas, muitas histórias, em primeira pessoa. Eu fui em primeira pessoa. E por isso... é o mesmo amigo. Não é o mesmo amigo, mas já ouvi, nem era das finanças, das histórias que eu ouvi, por acaso nenhuma delas era das finanças que eu esteja a lembrar agora, mas essa é o problemática que é, eu sei gerir organizações e que fiz durante muitos anos. Se tu não conseguires exigir, é impossível administrar. Olha, os hospitais. Porque nós defendemos uma completa mudança no sistema remuneratório dos médicos e dos profissionais de saúde, que é o quê? Pagar à produtividade como é pago no privado. E por isso é que eles fogem para o privado. Exato, mas o pessoal vai dizer logo assim, mas aí não vais tratar as pessoas de forma humana, não vais olhar para as pessoas como números. Falso, não é? Falso. Mas vale ser olhado como números do que se calhar não receber tratamento. Mas isso é frases ideológicas da extrema-esquerda. Isso. Porquê? Quem é que é maltratado no privado? Eu não conheço ninguém. Não, se fores, não vais mais lá. Vês? Vais a outro sítio qualquer, vais a outro hospital. Isso é falso, porque os médicos e enfermeiros têm um código deontológico. Maltratados e vistos como máquinas são agora, o médico tem que ser quase especialista em informática, não olha para o paciente, não toca, não vê, não quer saber. Não quer saber, é impedido de querer saber porque tem que formalizar uma data de procedimentos informáticos. O que nós estamos a dizer é que existem médicos e enfermeiros e profissionais de saúde que trabalharem um paciente ou trabalharem 50 ganham exatamente o mesmo. E existem pessoas que não têm consciência do mal que estão a fazer e estão-se, desculpa a expressão, a borrifar-se e ficam com um paciente porque ganham o mesmo ao fim do mês. Ora, é justo para aquele que consegue produzir mais ganhar o mesmo do que aquele que não produz nada? Não é justo. Portanto, nós temos que equilibrar dentro da proteção do utente, não é? Isso. Equilibrar as coisas de forma a estimular quem não é produtivo a produzir mais. E quem é produtivo ganha aquilo que merece. Sim, eu acho que tem lógica, não é? Agora, instalar isto... Porque assim, eu vejo o vosso programa. O vosso programa tem coisas... fantásticas, interessantes. O problema é que o melhor do mundo. Eu vejo a impossibilidade deste tipo de coisa. Ou seja, o que eu quero dizer é muitas vezes o que eu vejo nos programas dos partidos e todos. Mas diz-me uma coisa que acho que seja impossível de... Ou seja, vocês estas coisas todas instalá-las e fazê-las acontecer. É simples, olha, mudas a lei dos funcionários públicos, mudas a lei do hospital. Isso vai produzir quantas manifestações na rua? Percebes o que eu quero dizer? Nenhuma, porque não te esqueças que existem mais bons profissionais do que maus. Eu sei, mas mesmo assim as classes tendem a defender-se uns aos outros,
Depois há o separar contraditório. o trigo do joio. Separar o trigo do joio. Eu só acho que, e mesmo em termos operacionais, é difícil, porque eu, quando com a minha mente de administrador, imaginar as coisas, o mundo não é tão simples. Mas o difícil não é impossível. O difícil não é impossível e teria que se começar. Isso compreendo, não é? Agora tem que se admitir que é um trabalho é um programa ambicioso, não é? Ou seja, e eu acho que todos os partidos acabam por ter estes programas ambiciosos e depois uma pessoa diz que não acontece nada porque depois quando chegam lá dizem isto é difícil para caramba. E daí nós temos o contrato eleitoral, que é não vais fazer aquilo que está no teu programa eleitoral, então acaba o dinheirinho de subvenções e o deputado é demitido. Exato. Também tens essa cena das subvenções dos políticos, não é? Vitalícias. Sim, acabar com isso. Isso é uma vergonha. O que aconteceu em 2011, salvo erro, em que o Tribunal Constitucional, que é um compadrio do sistema, o Tribunal Constitucional veio dizer que as subvenções vitalícias dos políticos não poderiam sofrer os cortes, porque era uma expectativa. Mas que raio de expectativa é que um político tem para ganhar uma subvenção? Ser político não é uma profissão. Ser político deve ser um chamamento. Deve ser dar à sociedade. Exato. Agora, e o que achas dos políticos não receberem ordenado? Não, isso, lá está, isso não é Podemos isso. ser mais radicais. Não é isso, mas isso é um contrassenso, porque se eu quero os melhores, os melhores não vais conseguir com 3 ou 4 mil euros. É o que estou a dizer. Se eu quero os melhores, eu devia reduzir o número de políticos e ter os melhores na política, pagando muito bem. As pessoas com mais capacidade de administração não querem ir para no política. mundo custam milhões de euros. Não custam dezenas de milhares. Ponto final, o pessoal tem que ter esta noção. É como vais escolher os melhores jogadores de futebol e não vais pagar dezenas de milhares, vais pagar milhões. Ou seja, mas qual é o retorno? O retorno é imenso. Pronto. Por isso é que eles ganham esse dinheiro, não é porque são bonitos. Então qual é a lógica de não fazermos o mesmo? Não, porque as pessoas não compreendem que as pessoas não compreendem, os portugueses principalmente, compreendem que um jogador pode ganhar milhões de euros. Mas um gestor não pode ganhar. Nós temos é que mudar a mentalidade. Quando a profissão mais bem paga do planeta Terra é ser administrador. Muito mais que os jogadores de futebol, mas de longe. Tipo, imagina, um administrador a ganhar 30 milhões no mundo é toneladas deles, não é 3 ou 4 jogadores, percebes o que eu quero dizer? É uma... Mas nós temos que mudar aqui a mentalidade. Não, e a questão é que política também é diferente de administrar, percebes? Ou seja, eu posso, por exemplo, olhar para ti e dizer assim, pronto, tens grande capacidade de ser político, tens jeito para ser político, as tuas ideias são interessantes, estruturadas, mas é diferente de ir ao CNS e reestruturar tudo e transformar aquilo numa empresa bem administrada, num serviço bem administrado. São um tipo de skills diferentes. Mas aí estamos a falar de duas coisas diferentes, que eu já referi há bocado, que é o contratar gestores, e depois que eu acabei por não dizer esta frase, que é, temos que acabar com, lá está, com aquela situação de que ninguém pode ganhar acima do Presidente da República. Não. Se quer contratar um bom gestor, ele ganha o que tiver que ganhar, ponto. O preço de mercado, chamemos assim, tem que ganhar o preço de mercado. E se o preço de mercado diz que ele tem que ganhar 100 mil euros por mês, ele ganha 100 mil euros por mês, ponto. Mas depois eu tenho um retorno que me vai ultrapassar os 100 mil euros. E tens que o deixar trabalhar. E deixar trabalhar, como é evidente. Não é ser o ministro a gerir, sei lá, percebes o que eu quero dizer? Mas os ministros sabem alguma coisa. Tu tinhas o outro ministro que há uma semana ou duas nem sequer sabia quanto é que se pagava de comboio e era ministro das infraestruturas. Sim, eu acho que ser ministro acaba por ser uma coisa é mais ser um político, não é? Que é uma área específica, é fora da administração. Mas por isso é que eu estou a dizer. Não é? Ser político, tu não tens de ganhar os melhores para ir para a política, não tem que ser os melhores para ir para a gestão. O político devia ser servir. Exatamente. O gestor devia ser um profissional. É isso que estás a dizer. É exatamente isso. Eu concordo com essa visão, também acho interessante. Acho que tínhamos mais sucesso e faz em muitos países assim. Principalmente nos países nórdicos. Exato, é o que eu ia dizer. Os países, curiosamente, são os menos socialistas da Europa. Só para deixar claro, o pessoal vem-me sempre dizer, falar na Suécia, na Noruega. Tu já foste à Dinamarca, caralho? Ou seja, tu tens noção do que estás a falar? Tipo, não, são os países mais parecidos com a América. São os países nórdicos. E são os países... melhor. Eu não digo que seja melhor, porque um americano... Tem um sistema de saúde melhor. Eles reclamam muito. O sistema de saúde melhor que existe é na América, não há hipótese. Não concordo. Canadá, acho que é melhor. Não. As melhores máquinas, os melhores médicos. Repara, o pessoal diz assim, para nisto.
O pessoal diz, Miguel, a saúde nos Estados Unidos é cara. É cara porquê? Mais uma consulta custa $300. Então o médico ganha pai 250 ou 300 mil dólares por ano. Alguém tem que lhe pagar o ordenado. Se eu ganho 5 mil dólares ou 10 mil dólares nos Estados Unidos e que tenho que pagar uma conta de saúde de $1000, não é o mesmo que um português de 1000 euros ter que pagar 100 euros? Ou seja, sim, é caro para o português, não é caro para o americano. Percebes o que eu quero dizer? Tanto é que as pessoas têm os serviços de coisa, e por exemplo, em termos de tecnologia e tudo, não é comparável. E por isso digo eu, porque eu conheço as empresas que fornecem os serviços e fornecem, por exemplo, a maquinaria, e a Europa não tem o nível de saúde que tem nos Estados Unidos nesse ponto. Agora, nós podemos discutir por exemplo, há muitos impostos nos países nórdicos, e depois, mas há um retorno. Mas eles têm um retorno muito grande. Os Estados Unidos há menos impostos e depois as pessoas têm que olhar cada uma por si. É uma visão ligeiramente diferente. Em Portugal, tu pagas muito e não recebes nada. Assim, é a impressão que eu fico. Porquê que eu fico com essa impressão? Fico com essa impressão porque quando olho para o número de seguros de saúde privado que os portugueses têm, quando olho para a vontade que os portugueses têm em pôr os filhos numa escola privada. Desculpa interromper, não há vontade. Eu, por exemplo, tenho os meus 2 filhos numa escola privada. Porquê? Eu sou um ultra defensor da escola pública. Mas porquê é que pôs os filhos na escola privada? Porquê? Porque, olha, criminalidade na escola pública. Não, basta dizer que é melhor. Não, mas nós devemos lutar o ideal objetivamente. Assim, só... E o pessoal diz, porque as notas vão ser maiores. Se formos ver os exames, as notas maiores são das escolas privadas, as melhores. Não são os exames nacionais, não os exames... Correto. Ou seja, e tu dizes, porque selecionas... Não, mas há um outro ponto que eu queria deixar aqui frisado. Isso. Depois tens pessoas que estão há 30 anos à frente de sindicatos que nunca lecionaram, nunca estiveram numa escola, como professores, ou já se esqueceram de que é ser professores porque já há 30 anos ou 40 que estão à frente de sindicatos, e o teu filho da escola pública tem menos 60% de aulas do que o meu filho na escola privada. Menos 60%? Sim. Conta as greves. Todas as faltas, falta etc. Eu, por acaso, eu tive sempre na escola privada. O estudo nacional diz 60% de aulas a menos. Eu vou-te falar da minha experiência. Eu tive sempre escola pública. As minhas escolas onde eu estive também não eram das melhores. Estavam ao lado de bairros sociais. No meu tempo já eram bairros sociais. Porque eu sou um bocadinho mais novo que tu. Um ano ou 2. Exato. E então... O que é que eu senti? Eu senti que não havia responsabilização, que eu tive cadeiras ou coisas onde os professores literalmente não apareciam durante um ano, e quando apareciam era para fazer de conta que davam aulas. Tive 2 ou 3 professores assim, não diria um professor assim por ano, tive de certeza. Tive sempre um professor por ano que era absolutamente incrível. E depois o resto dos professores eram mais ou menos médios e faziam o que podiam e andavam ali no limbo, quando comparo com estas divergências, é o que eu estou a dizer. A minha decisão foi logo, os meus filhos vão para a escola privada. E na escola privada noto uma diferença muito grande em relação ao que eu vivi, percebes? Também são uma diferencial aqui de 20 anos, as coisas podem ter melhorado muito, eu não tenho experiência, não é? Não sei. Mas tu dizias-me esse tipo de números, eu não sei se isso é factual ou se é uma opinião tua. É factual. Ou seja, 60% de aulas a menos, juntando greves, faltas, etc. Porque as faltas no privado são muito menores do que no público. Exato. 60% é factual de aulas a menos. Agora diz uma coisa, uma criança aprende mais no privado ou com menos de 60% de aulas no público? É evidente que vai aprender mais no privado. E depois mesmo que tenha... alguma déficit cognitivo ou qualquer coisa, ou não seja mais inteligente. Depois, por exemplo, eu lembro-me, no 11º, 12º, eu praticamente não fui às aulas. Eu acho que no 12º nem fui às aulas, literalmente, e isso nunca aconteceria numa escola privada. A criança não aparece a uma aula, tu estás a receber uma mensagem passado 15 minutos. É assim que me acontece, é tipo, o teu filho está lá, estamos a viajar, não me chateias a cabeça. Tipo, é um bocado assim. Não, e há outra coisa que é, primeiro, como já disse, a criminalidade. É assim, eu tive nas duas, na altura era considerada as 2 piores escolas do país. Mas hoje em dia teria mais medo, por incrível que pareça, de colocar o meu filho em determinadas escolas públicas do que aquelas que eu conheci e onde estive.
Exato. Portanto, isto é absurdo. Vocês tinham alguma proposta para melhorar? Temos vários. A nível da educação, até em termos do programa eleitoral, é onde temos ali mais. Temos que voltar a dar dignidade aos professores. Quer dizer, os deputados... Isto é tão ridículo. Os deputados recebem subvenções, ajudas de custo para vir a Lisboa, ou para ir a Lisboa, ficar... Mas isso tem toda a lógica. Não tem lógica. Não, eu digo que tem toda a lógica, são eles que escolhem. Eu também fazia igual, não é? Olha, eu não. Se fosse eu a fazer a lei, eu fazia uma lei fixe para mim. Tipo, a menos que fosse rei. Aí o rei não. Eu como rei dizia, eu faço só para o meu povo. E depois levantava assim a mãozinha, fazia assim. Então, mas quando passava nos vergonha que é na cara, é preciso ter vergonha na cara para votar. Eles acabaram de votar há 2 semanas. Aumentos para os deputados, aumentos nas ajudas de custo, uns até fingem que moram sim, já havia a 10 mil quilómetros e para ganharem ajudas de custo, e depois os professores que vivem, têm que viver, olha, por exemplo, no Porto e têm que ir para o Algarve, para o Alentejo, etc., não recebem nada. Portanto, nós temos que devolver dignidade às pessoas. Temos que ser professor... Mas são níveis de orçamento diferentes, não é? Não, mas é que ser professor... Ou seja, um vai custar 10 mil milhões e outro custa para aí 100 milhões, não é? É uma diferença grande. Não é? Retirando as gorduras todas do Estado, a gente tinha para tudo. E temos essa contabilização, até a nível do IVA, queremos baixar no máximo para os 17%. Eu recordo que o IVA nos Estados Unidos é 6% e eles conseguem... Depende dos Estados. Bem, mas em média será 6,5%. Conseguem viver com isso. Eles conseguem viver porque eles ganham muito mais dinheiro, ou seja, é diferente. Sim, eu sei, a economia... Não, mas nós queremos adaptar a economia para uma economia melhor. Eles têm uma coleta de impostos que é seguramente metade da nossa, em termos de endereçam ao PIB, ou seja, eu acho que é para aí 25%. Mas é igual a parecida com a da Suíça. Quem é que foge aos impostos nos Estados Unidos? Não compensa muito. Estás a ver? E é isso que nós queremos fazer. Ou seja, não compensa porque assim, não é muito dinheiro. Não é atrativo. Não é atrativo. E dá cadeia. Lá é da sério. Claro. Ou seja, lá... Mas por exemplo, há uma coisa que eu noto nos Estados Unidos, também tem empresas nos Estados Unidos. E é assim, há uma coisa muito gira que é, as finanças ligam-te e dizem assim, olha, só para dizer que vocês estão a fazer isto mal, isto não está correto, e eu vou-te mandar um e-mail, explicar tudo direitinho como é que tens de fazer, não sei o que, sei que mais, vais fazer assim, assim, assim. Uma coisa que tu fazes mal, que aqui em Portugal dava-te logo uma multa, não sei o que, não sei o que mais, e não sei o que mais, eu vou-te fazer isto. Lá é, não, mandam-te um e-mail a explicar tudo como tens de fazer, não sei o que mais, direitinho, não sei o que mais, e tu dizes, que tratamento é este? Lá eles partem do princípio que tu és inocente, não é? Aqui eu sinto, objetivamente, que não. Eu estou a falar a sério, eu tenho empresas em todo o mundo. Não, mas eu concordo tenho empresas contigo, em todo o mundo. Concordo contigo. E o sítio onde sinto que há perseguição de todas as empresas, de todos os sítios que eu tive, que tem empresas em Portugal, Espanha, Alemanha, Itália, Chipre, Estados Unidos, Brasil. Eu não sinto mais pressão do que em Portugal. Essa é a minha experiência como empreendedor. Mas tem uma lógica. Eles vivem à conta das tuas empresas, das empresas de qualquer empresário. Sim, mas por exemplo, as empresas... São os vampiros. As empresas, elas, na realidade, elas não pagam impostos. Elas são uma espécie de... Quem vai pagar vai ser o consumidor final, não é? De certa forma, percebes? Se formos tecnicistas ao ponto de argumentar isso... Ou seja, isso... se eu aumentares os impostos, eu vou logo a seguir aumentar o preço. Não é? Se eu não conseguir aumentar o preço, vou reduzir a quantidade de produtos e serviços que forneço, até que posso decidir fechar o negócio porque compensa. Ou seja, mas a empresa é sempre um intermediário, não é? Ou seja, o que eu sinto é isso. Em termos económicos não concordo muito, porque se tu estiveres no início... Mesmo sendo intermediário, tu tiveste que colocar dinheiro teu para avançar com o negócio. Isso é o risco. O risco que tu vais gastar o teu tempo, energia e o teu capital acumulado. Mas é um risco que... Tem que ser recompensado. IVA, por exemplo. O IVA pode estar anos sem pagar aos privados, não acontece nada ao Estado, mas se fores tu a não pagar o IVA na altura certa... Isso realmente é uma coisa feia, que é, se tu te atrasares... Um dia. Não. 5 minutos, que eu já paguei uma multa por 5 minutos, atenção, não é um dia. 1 minuto, se atrasares 1 minuto. Um minuto, tu pagas 20% de multa. Correto. Atenção, não é 100 euros. Imagina, se tu deves 1 milhão de euros, tu pagas 200 mil euros de multa naquele dia, naquele minuto. Ridículo. Mas depois, para receber os milhões que estão adiantados, às vezes demora 3, 4, 5 meses. E às vezes há empresas que vão à falência por causa disso. Por causa da inércia do Estado. E são maneiras de gerir e maneiras de olhar para o negócio. Eu não critico,
Eu acho que cada um país deve escolher o que quiser e colher também as consequências das suas escolhas, não é? Eu estava a falar objetivamente da diferença como empreendedor, com experiência global, as diferenças que eu noto. Percebes o que eu quero dizer? Desculpa, outra coisa, como empreendedor, a nossa carga fiscal é volútil. Ou seja, tu não tens confiança no nosso sistema fiscal. Tu não sabes se vais pagar 10% hoje, 20% daqui a 3 anos, 30% daqui a 4, ou voltar depois a 15%. Quer dizer, nós temos... Isso é uma coisa que o ADN defende. Eu não acho que a carga fiscal em Portugal... Eu não estou a falar se é alta ou baixa. Sim, porque ela é mais ou menos parecida com toda a Europa. É o que eu sinto. Sinto uma diferença em que ponto? Sinto essa volatilidade. É preciso consumir muitos mais recursos em consultorias e não sei o que mais para tentar não ficares com uma carga fiscal absurda, vamos chamar assim. E também existe uma penalização muito grande às grandes empresas. E então elas escolhem outros locais para se instalarem. Exatamente. Porque às pequenas empresas e médias não considero que seja uma carga fiscal desequilibrada. Acho que existe uma carga fiscal grande no consumidor final e, no particular, pouco retorno que eles obtêm. Eu acho que o pessoal paga impostos demais para o que recebe do Estado neste país. Não estou a dizer que a Europa seja espetacular, mas nos outros sítios eu acho que é melhor. Na Europa, sem dúvida nenhuma, lá fora ainda melhor. É evidente, nós não podemos descontextualizar das questões económicas subjacentes a cada país. Isso. Mas se nós queremos progredir e queremos melhorar Portugal, nós temos que adaptar também, não é ir copiar, porque também há políticos que têm mania que vão a determinado país e depois copiam sem perceber. Mas pelo menos olhar o que funcionou, não é? Exatamente, e tentar adaptar, não é copiar, é adaptar ao nosso país. E portanto, o ADN defende isso, é a mudança estrutural toda, a nível da justiça, da economia, claro, da saúde. Como disse, dia 10 de março é a nossa oportunidade de manter tudo igual. Votar no teu ADN, é votar no teu ADN. Essa está boa, essa do marketing, votar no teu ADN. Olha, Bruno, foi um prazer falar contigo. Obrigado. Desejo-vos sorte na vossa, agora falta pouco tempo, não é? E que tenham realmente a oportunidade de, pelo menos, espalhar a vossa informação e o que é que vocês querem fazer e o que não querem fazer, e com o português que decida. Tudo bom? É eles que têm que decidir, mas decidir em consciência e principalmente não se abstenham, porque a abstenção é dar votos ao inimigo. Pois. Quem é o inimigo? É que eles querem fazer mal a Portugal. Ok. Muito bem, Bruno. Foi um prazer. Olha. Ficamos assim. Obrigado, pessoal.